Bom dia, graça e paz. Hoje iniciamos um novo momento da oração do dia. Nossa oração do dia será agora lendo Carta aos Romanos. E hoje eu vou explicar os propósitos, as questões básicas em relação à carta de Paulo aos Romanos. Quando nós lemos o primeiro versículo, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Percebe-se que o autor da carta é o apóstolo Paulo. É claro que nós temos outras evidências. Na própria carta, o estilo de escrita, as pessoas citadas por Paulo, principalmente ali em Romanos 16, evidências fora ou extra ou externa à carta, como pais da igreja que escreveram que Paulo era o autor de Romanos, e até mesmo críticos, grandes críticos, principalmente da Bíblia, eles não têm muita dificuldade em reconhecer que quem escreveu carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Outra questão interessante é que, onde foi que ele escreveu? Percebe-se que ele escreveu em Corinto. Ele cita aqui, por exemplo, em Romanos 16, 23. Está escrito assim, 16, 23. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. O interessante é que esse Gaio é o Gaio que Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos em Corinto, ele disse aos irmãos que moram em Corinto, ouça, primeira carta aos Coríntios 1:14. Ele diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, ou seja, os irmãos em Corinto, exceto Crispo e Gaio. Então, Gaio é de Corinto. Paulo, em Romanos 16, 23, deixa claro que Gaio, a quem ele estava hospedado na casa dele, de Gaio, e toda a igreja, manda saudações aos irmãos em Roma. Então, percebemos que Paulo, ele é o escritor e ele estava em Corinto, na casa de Gaio, quando ele escreveu a carta. Qual o momento que Paulo escreve a carta? Percebe-se que é ali, no final, da sua viagem, da sua terceira viagem missionária. Porque ele na segunda viagem missionária, ele vai para Antioquia. E ali em Atos 18, 23, fala como que ele começa a terceira viagem missionária. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os irmãos. Então, o início da terceira viagem está aqui, em Atos 18, 23. Ele fica 3 anos em Éfeso, e aí, em Atos 19, 21, quando ele está finalizando ali em Éfeso, ele está agora decidido em ir para Jerusalém, diz: depois destas coisas, o que aconteceu em Éfeso, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Então ele iria finalizar a terceira viagem missionária em Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Acaia é a região, província onde fica Corinto. Então, o que nós percebemos? Paulo escreveu a carta. Ele escreveu em Corinto. E ele escreveu no final
da terceira viagem missionária. Pastor, para quem que Paulo escreve a carta aos Romanos? O próprio título deixa claro. Ele escreve aos irmãos em Roma. E é aí que a gente precisa. Por que a gente precisa dessa introdução, pastor? Para a gente entender, na hora que a gente estiver lendo porção a porção da carta aos Romanos, você precisa saber o que estava acontecendo lá. Para que essa carta fosse escrita. Para quem foi escrito e por que foi escrito. Então, essa carta foi escrita aos irmãos em Roma. Algo interessante é que nenhum dos apóstolos foi o fundador desta igreja. Acredita-se que quem organizou essa igreja foram os próprios irmãos judeus convertidos a Jesus Cristo, quando eles estiveram em Pentecostes. Atos 2:10 está escrito. Perdão, Atos 2:8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, o que aconteceu? Aconteceu o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, inaugurou um novo templo, que é a igreja, e nessa inauguração teve a manifestação de idiomas, né? E aí, os ouvintes, eles disseram, mas a gente está ouvindo eles falarem de acordo, na nossa própria língua materna. E aí, Lucas cita as pessoas que estavam lá, ou as nacionalidades, as etnias que estavam em Jerusalém nesse dia. Somos pardos, olha, tinha pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, olha, gente de todo o mundo, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então, o que percebe? Percebe-se que nenhum dos apóstolos fundou a igreja em Roma, mas certamente foram judeus que estiveram em Jerusalém, viram a manifestação do Espírito Santo, ouviram a pregação de Pedro a respeito de Jesus. Esses judeus permaneceram judeus, mas converteram-se a Jesus Cristo ou creram em Jesus e voltaram para Roma. Então foi para esses irmãos romanos que Paulo ele envia essa carta. Agora tem uma característica importantíssima que precisamos compreender. O que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo naquela igreja? Que quando nós lemos a carta, nós percebemos que Paulo está apresentando o evangelho pelo Romanos, mas com um propósito. Existem algumas informações importantes que a gente precisa guardar em relação aos irmãos romanos e à comunidade cristã romana lá na capital do Império. Primeiro, Roma, anos antes dessa carta chegar nos irmãos, então lá a cidade de Roma, tinha vivido um decreto do imperador Cláudio. No ano 49, o imperador Cláudio ele baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. No ano 49. E o Lucas ele registra isso em Atos 18. Olha o que ele fala. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. 18:1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Ele estava na segunda viagem missionária. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, que ali está Roma, com Priscila, sua mulher. Porque o imperador Cláudio
havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. É importante entendermos que anos antes dessa carta ser enviada para os irmãos, Cláudio, no ano 49, essa carta foi escrita aproximadamente ali no ano 57. Então, 8 anos antes, Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Certamente já havia a comunidade cristã, porque o dia de Pentecostes aconteceu ali por volta do ano 31, não é? Então, já desde o ano 31, já tem irmãos ali em Roma falando de Jesus. Quando chega o ano 49, o imperador decreta que os judeus deveriam sair de Roma por causa de uma controvérsia a respeito de Crestos, não é? Tem até uma escrita, não é, de um historiador romano dizendo Cláudio baixou o decreto por causa de uma controvérsia a respeito de Crestos. Na verdade, era Christus, não é? Certamente foi um erro ali do historiador na hora que ele escreve. Já havia controvérsias entre os judeus por causa de Cristo. No ano 49 ele expulsa todos os judeus para parar com essa controvérsia. E do ano 49 até o ano 54, esse decreto permaneceu em Roma. Então, durante 5 anos, não tinha judeu em Roma. Mas no ano 54, o imperador Cláudio morre. E aí os judeus voltam. Pastor, mas por que desse fato histórico? Muito importante. Quando os judeus saem de Roma, judeus cristãos também saem. Não é só os judeus não cristãos. Judeus cristãos também saem de Roma. E a igreja em Roma, ela fica cheia, a prevalecência da igreja em Roma é de não judeus cristãos. Porque é uma realidade da igreja do primeiro século, a igreja está misturada com judeus cristãos e não judeus cristãos. Então, quando baixa esse decreto, judeus cristãos também têm que sair de Roma. E a igreja ficou só com judeus não cristãos. E os líderes que lá ficaram foram líderes judeus não cristãos. No ano 54, judeus e judeus cristãos voltam. E aí começa uma controvérsia na igreja em Roma. Por quê? Porque durante 5 anos, irmãos não judeus dirigiram a igreja. E depois desses 5 anos do decreto, chegou os irmãos judeus. E lá estava uma igreja com não judeus, irmãos não judeus e irmãos judeus. E eles começaram a se chocar. E qual era a controvérsia? Os irmãos judeus achavam que um cristão, as questões que envolvia a vida com Deus, participar de ser povo de Deus, tinha que também passar pelos costumes judeus ou judaicos. Então, os irmãos judeus diziam, olha, para a gente ser povo de Deus, a gente tem que guardar os costumes judaicos. E aí os irmãos não judeus diziam, não tem que guardar costume judaico nenhum. E essa controvérsia ficou na igreja. Ficou lá. Esse embate entre irmãos judeus e irmãos não judeus na igreja em Roma. Ficou esse embate. É importante entendermos isso, porque quando nós estivermos lendo a carta aos Romanos, você vai perceber nitidamente Paulo querendo, com a carta aos Romanos, mostrar que para ser salvo, na verdade, Cristo salva judeu e não judeu. Ele é aquele que salva. A salvação vem pela fé. Judeus e não judeus são pecadores. Todos precisam de Cristo para ser salvo. Todos em Cristo formam um povo. O não judeu não pode ficar desmerecendo o judeu.
tem que respeitar a sua cultura. O judeu não tem que querer que o não-judeu viva a sua cultura para ser povo. E aí Paulo está mostrando que o evangelho forma um povo de judeus e não-judeus para a missão de Deus e para a glória de Deus. Amém? E claro, a ênfase, o âmago, o ponto principal da carta é que todos os que creem em Jesus são salvos, justificados, porque crê. Não porque tem a cultura judaica, ou não porque é da etnia dos judeus. Mas em contrapartida, Paulo também vai dizer nessa carta que nós não podemos desmerecer o judeu, nós temos que entender que eles são a primazia do povo de Deus. Deus começou com eles e nós devemos respeitar os judeus, não é? E saber que um dia haverá a salvação de Israel. Olha que legal. Tudo isso na carta aos Romanos. E outra coisa, aí talvez você pense, pastor, isso é uma controvérsia antiga. Não, vai ter tudo a ver com o seu dia a dia. Então, a partir de hoje, chame mais alguém para se unir a nós nesse devocional baseado na carta aos judeus e com oração e clamor a Deus. Combinado? Por fim, Paulo também manda essa carta porque ele já entendia que tinha evangelizado o lado leste do Império Romano. Agora ele queria evangelizar o lado oeste, Espanha. E ele queria que aquela igreja conhecesse ele, conhecesse a mensagem, conhecesse o ministério dele e que aquela igreja se unisse a ele para ele ir para o outro lado, o lado oeste. Ele queria evangelizar a Espanha e contava com essa igreja para ajudá-lo. Amém? Então esse é o tema da introdução. Depois assista de novo. E essa introdução vai te ajudar você a entender a carta de ponta a ponta. Vamos orar? Daqui a pouco, meio-dia, oração da tarde, esteja conosco. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. E compartilhe com quem você ama. Deixe os comentários, seus pedidos de oração. E se é a primeira vez, se inscreva. Senhor Deus, essa é uma carta importantíssima. Aqui o apóstolo Paulo, Senhor, ele mostra toda a beleza do Evangelho. Aqui ele esclarece com detalhes. Aqui ele mostra como o Evangelho é, na verdade, para judeu e não judeu. Ele mostra aqui que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. E aqui ele mostra, ó Deus, que o Senhor formou um povo que deve permanecer unido, entendendo as culturas dos povos, sabendo conviver e respeitar e tem sensibilidade com a cultura dos povos, mas unidos em Cristo, na mesma mensagem, sabendo que a salvação é pela fé. Senhor, eu entrego a vida de todos. Que seja, ó Deus, um momento que nós teremos diário, edificante. Amém e amém. Amém? Amanhã, 5 da manhã, a gente começa com Romanos 1. Deus abençoe, graça e paz.